Bom dia, alunos e alunas da segunda série. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e animados para mais uma videoaula. Nós vamos trabalhar ou continuar o nosso trabalho a respeito de identidade. Lembrando que essa temática ela está sendo dividida em partes. Nós estudamos anteriormente a própria identidade como identidade cultural. E hoje nós vamos começar um novo assunto. Vamos estudar sobre e refletir, é claro, a respeito do preconceito. E eu quero que você me acompanhe com bastante atenção, pois é um tema atualíssimo, importante e pensando já em redações, em produção de texto, é uma temática que, hora ou outra, aparece em vestibulares e até mesmo no Enem, ok? Então, vamos ter um olhar sociológico a respeito do preconceito. Vamos lá? O nosso objetivo é estabelecer a relação entre construção da identidade individual e o pertencimento aos diferentes grupos e instituições sociais. Veja que algumas palavrinhas já nos levam a pensar a respeito do tema, quando nós encontramos pertencimento individual e também grupos ou, por que não, instituições. E, claro, voltadas à sociedade, voltadas ao tema social, voltadas ao convívio. Pois bem, a nossa avaliação. O nosso objetivo deve ser alcançado em cada aula. Então, se nós temos como objetivo hoje analisar, pensar, investigar sobre as diferenças no campo da sociedade, tendo como o preconceito, ou sendo o preconceito nosso tema principal, nós devemos chegar ao final da aula fazendo uma análise, uma reflexão a respeito do alcance ou não do objetivo, ou termos ou não alcançado o objetivo proposto. Então, a avaliação, ela se dá em cima da própria aula, ou seja, cada aula carrega em si uma avaliação. E qual é o propósito disso? Não adianta iniciarmos uma aula com uma temática e terminarmos a mesma aula em outro tom. Nós temos uma linha, nós temos um caminho, um norte, e devemos percorrer esse norte. É claro que nos comentários muitas coisas podem surgir, podemos variar os comentários, mas dentro de uma mesma temática, pois devemos chegar ao final da aula e conseguimos falar, ter entendido, chegarmos a uma conclusão e uma compreensão a respeito do tema proposto inicialmente. Então, a nossa avaliação se dá pela observação do aluno, pela participação do aluno através de comentários, questionamentos, para quem está online, através da sua participação nos comentários abaixo do vídeo, também a partir do momento que você coloca a sua presença nos grupos da sala, enfim, é desta forma que nós vamos buscar avaliar a nossa aula, tendo como objetivo perceber o mesmo, ou seja, o objetivo alcançado. Então vamos lá. Preconceito e intolerância. Nós vamos trabalhar, são dois assuntos importantes, e nessa aula especificamente, nós vamos focar no preconceito. Claro que a palavra intolerância ela pode surgir aqui e ali, mas nós devemos ter um momento específico para tratarmos a respeito da intolerância. Uma perguntinha para a nossa reflexão. Você sabe o que é preconceito? Já pensou a respeito dessa palavra e qual peso essa palavra carrega? Qual a importância essa palavra carrega? Caso você não saiba, eu te convido a caminhar comigo
e vamos juntos buscarmos um pouco mais de luz, de conhecimento a respeito dessa palavra. Buscando a ajuda do dicionário. Eu vou fechar um pouquinho aqui a imagem. No dicionário, preconceito, opinião ou ideia pré-concebida sobre algo ou alguém, sem conhecimento ou reflexão, o que também nos dá a ideia de pré-julgamento. Atitude genérica de discriminação ou rejeição de pessoas, grupos, ideias, etc., em relação a sexo, raça, nacionalidade e religião. Novamente, outros tantos assuntos podem surgir, por isso, etc. Preconceito racial é o exemplo que nos é dado aqui. Intolerância, ideia ou juízo fundado em crendices e superstições. Cisma, era um homem cheio de preconceitos irracionais. Intolerância, qualidade do que é intolerante. Falta de tolerância, intransigência. Atitude agressiva ou repressora para com as diferenças de outrem relativamente à etnia, crença, opinião, modo de vida, novamente, etc. Intolerância religiosa e ideológica são os exemplos aqui apresentados. O preconceito não passa de um conceito que criamos antes de saber o que algo ou alguém realmente é, onde, por esse falso conceito, muitas vezes maltratamos o próximo e nem pensamos nas consequências de tal ato de intolerância. É interessante se nós separarmos aqui o prefixo do conceito, ou seja, pré-tracinho, conceito, fica mais fácil de entendermos. Então é aquela ideia que acabamos criando ou tendo em cima de algum assunto, ou mesmo de uma pessoa, ou de grupos, ou também de instituições e afins, antecipadamente. Pré, o que vem antes, e um conceito. Interessante que, quando nós tratamos especificamente do preconceito, é algo que nós criamos, muitas vezes, a partir do imaginário, ou daquilo que um dia nos disseram, que é o certo ou o errado. Mas nós não paramos, muitas vezes, diante de situações assim, para uma reflexão, uma análise. Aquilo que me ensinaram, que me disseram, que chegou até o meu conhecimento, de fato é isso mesmo? Ou não passa de um pré-conceito, de uma ideia pré-concebida, de uma pré-ideia? E eu acabo simplesmente reproduzindo isso socialmente em minhas relações, sem me dar conta de que simplesmente é uma reprodução. Então veja, um ponto importante a se pensar. Quando falamos de preconceito, falamos de uma análise ou de uma ideia, de algo pré-concebido e que na maioria das vezes não se dá nem mesmo o trabalho de uma reflexão, de se perguntar realmente, de fato, é dessa forma? Ou simplesmente reproduzimos porque assim entendemos, aprendemos, algo comum dentro de uma ideia de coletividade ou de senso comum, é a melhor expressão, é transmitido de geração em geração e nós vamos simplesmente reproduzindo. Hoje, a sociedade tem buscado um olhar diferenciado. Não é porque assim se comportavam anteriormente, digo, a humanidade se comportava, os seres humanos se comportavam, que esse comportamento ele é aceitável e deve ser ou receber uma continuidade. Então, temos que ter cuidado com ideias antecipadas. E, infelizmente, nós, enquanto seres humanos e seres racionais, mesmo com essa capacidade de pensar, muitas vezes nós agimos justamente sem nos darmos conta do pensamento.
e agimos preconceituosamente. Olhamos e já traçamos um perfil simplesmente pelo nosso olhar, somado àquilo que nós já temos de experiência, o que pode não condizer com uma realidade. Então, no mundo existem muitas formas de preconceito, porém as mais comuns são por conta de classe social, sim, o preconceito social, raça ou preconceito racial, credo ou preconceito religioso e orientação sexual ou a homofobia, por exemplo, diferente do que a sociedade na qual se está inserido acredita ser normal. Pois bem, segundo a nossa legislação, ela vai definir os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Artigo 1º, Lei número 7.716 de 1989. Serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou mesmo preconceito nacional. Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. E isso deve ser levado muito a sério. Ainda, artigo 20º. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou preconceito nacional. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Código Penal: injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, etnia, religião ou origem. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e também multa. Vamos lá. Os principais tipos, então, de preconceito: racial e xenofobia, ou o racismo e a xenofobia. Vamos pensar a respeito desses dois pontos que são cruciais para uma sociedade em suas relações. É crucial para o indivíduo, é crucial para a coletividade. A não observância desses dois tipos de preconceito tem levado a, literalmente, um grande retrocesso no que diz respeito às relações, quase que um campo de guerra, de batalha, justamente por causa da intolerância. E eu digo retrocesso voltando a pensar, por exemplo, com relação à origem do Estado moderno. Para alguns teóricos, o Estado moderno ele vai surgir após o Estado chamado Estado de Natureza, onde os seres humanos viviam em uma guerra constante para manter os seus ideais ou ter suprido os seus desejos. E quando nós pensamos no racismo e na xenofobia, é algo que se assemelha a esse pensamento teórico. O homem voltando ao estado de natureza, à violência, à força, à tomada do espaço pela força, à imposição. Então vamos lá, o racismo é a tendência do pensamento ou do modo de pensar em que se dá grande importância à noção da existência de raças humanas distintas e superiores umas às outras. Lembrando, e aqui que fique bem claro, raça é uma só. Este pensamento de divisão de raças, esse pensamento até em uma questão também teórica, esse pensamento não existe mais. Nós não podemos pensar em dividir a humanidade em raças olhando para o aspecto, por exemplo, cor da pele. Então, raça é uma só. Quando há uma referência ou quando se julga ou se coloca essa distinção, em si já é um preconceito. Onde existe a convicção de que alguns indivíduos e sua relação entre características físicas hereditárias,
e determinados traços de caráter e inteligência ou manifestações culturais são superiores a outros. Veja, é uma tendência, ou era uma tendência eurocêntrica, o olhar superior dedicado à diferença física, cor da pele e traços hereditários que caracterizam um determinado povo, uma determinada nação, e isso era visto então, a partir desse olhar, um apontamento de uma divisão, ou seja, dividindo a humanidade em classes ou categorias a partir da temática da raça. Voltando um pouquinho, lembrando, raça é uma raça humana. Então, se buscarmos uma distinção e colocarmos o plural raças, não deixa de ser uma grande abertura, é o caminho aí para estarmos pensando de uma forma racista. Pois a humanidade, os seres humanos, a sociedade em si, ela não pode ser dividida e entendida com uma pluralidade de raças. Nós temos etnias, mas compomos a mesma raça e a raça humana. Então, quando tem este olhar de superioridade, e aí nós podemos lembrar de governos totalitários que, para chegarem ao objetivo que pensavam, escravizaram, perseguiram, mataram em nome de um ideal de superioridade. Então, o racismo está ligado a essa tendência de olhar, de se olhar superior e julgar o outro inferior de acordo com o seu olhar e suas convicções, a partir de características físicas e, a partir dessas características físicas, o que é impressionante, se liga ao caráter. Então, determinada característica, determinada cor, determinado traço aponta um caráter. E vai apontar esse caráter com uma diminuição, ou vai apontar um caráter com o seu aumentativo, maior, melhor. E isso não se justifica. Não é a cor da pele, não são características físicas que vão apontar mais ou menos inteligência, que vão apontar diferenciações que permitam, a partir dessas diferenciações, apontar maior, menor, melhor ou pior, superior ou inferior. O racismo não é uma teoria científica, mas um conjunto de opiniões pré-concebidas, onde a principal função é valorizar as diferenças biológicas entre os seres humanos, em que alguns acreditam ser superiores aos outros, de acordo com a sua matriz racial. A crença da existência de raças superiores e inferiores foi utilizada muitas vezes, como comentei, para justificar a escravidão, o domínio de determinados povos por outros e os genocídios que ocorreram durante toda a história da humanidade. Vejamos, nós vamos, como coloquei no início, nós vamos estar trabalhando várias situações e várias temáticas no que diz respeito ao preconceito. Hoje nós vamos dar uma pausa aqui com o preconceito. E eu quero convidar vocês, obviamente para a próxima aula nós estaremos entrando no assunto da xenofobia, pois temos o racismo, né, o preconceito racial, e vamos trabalhar também posteriormente a xenofobia. Mas quero convidar vocês a uma reflexão. Qual é o peso do racismo para a nossa nação, nós como povo brasileiro? Qual o peso do racismo? Existe? É comum? E o que devemos ou como devemos pensar e trabalhar, se é que isso realmente existe? Óbvio, eu estou fazendo essa pergunta como uma provocação. Por quê? Porque muitos não percebem dessa forma, infelizmente. Mas ele está aí no nosso dia a dia. Todos os dias acompanhamos com
com até assim tristeza, estarrecidos, situações racistas. Um povo como o nosso, multicultural, um povo com uma diversidade enorme, mas que não se encontra ainda com um olhar muito mais apurado, um olhar muito mais humano e humanizado quando se trata, por exemplo, da temática do racismo. Então, o que nós podemos fazer? Porque essa mudança, ela é uma mudança coletiva, mas que deve começar em cada um de nós. Então, eu gostaria de levar vocês a essa reflexão. O que nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos do mundo também, podemos e devemos fazer consoante ao racismo, ok? E na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade. É um tema muito rico, quando falamos em preconceito, é uma temática muito rica, e vamos aos poucos entrando em contato com cada ponto específico em nossas aulas, ok? Novamente, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, entre em contato, não deixe de buscar o apoio, principalmente quem está no ensino remoto, para que a gente consiga o melhor. E o melhor é alcançar todos vocês em suas necessidades enquanto estudantes. Estamos aqui para isso. A nossa ideia é cooperar, ajudar, acompanhar. E também, perdoe qualquer erro, qualquer situação que possa não ficar tão bacana assim. Eu digo com relação ao vídeo, à aula, a gravação em si, é um momento diferente que todos nós estamos vivendo, mas a proposta é buscar fazer sempre o melhor para alcançar as necessidades de vocês. Novamente, obrigado pela atenção. Não deixe de comentar abaixo do vídeo a sua presença, também lá no grupo. E espero vocês na próxima aula. Aguardo todos, vamos juntos na busca do conhecimento, ok? Novamente estou à disposição. Um abraço e até lá!